Hey Soul, fala alminhas! Eu sou a Nayara Lopes e esse é o primeiro vídeo oficial desse canal, então eu decidi falar sobre a pessoa mais importante da sua vida. Você sabe quem é? Agora você vai pensar, é meu filho, com certeza, minha mãe, mas a pessoa mais importante da sua vida é você. E é importante que você tenha essa clareza, porque quando você sabe qual o seu lugar, o que faz sentido na sua vida, o seu propósito aparece. E essa palavra está muito batida hoje em dia. Às vezes causa um certo peso, você não saber para que você está aqui, o que eu estou fazendo. A vida parece meio sem sentido quando os dias vão passando, voando, e quando você percebe você não fez o que você realmente queria. Você lembra quando você era adolescente e pensava que quando você tivesse 20 anos, você ia ter a sua casa, ia estar casado, ia ter um trabalho que desse muito dinheiro? E aí, às vezes, a gente vê que chega, às vezes, porque tem gente que consegue, né? Mas a maioria das pessoas chega nos 20 anos e percebe que essa é uma realidade bem diferente. Que na verdade você está começando a vida, você fica frustrado. E aí você começa a ser bombardeado com isso de propósito, você tem uma missão nessa vida e parece que é uma coisa muito distante, muito profunda, difícil de se encontrar. Então hoje eu vou deixar 2 dicas para você começar essa trajetória de encontro de você mesmo, a fim de você encontrar o seu propósito. Primeira dica eu aprendi com o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, e fala muito sobre a presença. A presença é quando você consegue observar tudo sem julgar. Um exemplo muito legal, e é o que acontece muito com as crianças também, com os animais que vivem na presença, eles não têm essa noção de ficar pensando no passado ou no futuro. Você vê que criança nem tem ansiedade, às vezes tem, mas não pela razão de não estar no presente, mas porque percebe o ambiente ao redor e as pessoas também ansiosas. Mas em todo caso, quando você vai, por exemplo, brincar com uma criança, você está focado na brincadeira. Você já reparou como que você fica alegre, tá feliz brincando lá com seu filho? Porque esse é o poder da presença. É a gente estar ali, só no momento. E o que acontece com a correria insana dos dias? A gente acaba sendo levado por essa correria. E uma dica preciosa é você modificar um pouco a sua rotina, não é ser radical. É você acrescentar um tempo em que você vai parar. Você vai parar, vai achar um lugar calmo, vai achar um lugar tranquilo e vai focar na sua respiração. Em outras palavras, tem gente que fala sobre a meditação, mas eu não gosto muito dessa palavra meditação porque parece que é uma coisa difícil de fazer. Não é você parar de pensar, não. Aqui a proposta é só para você prestar atenção na sua respiração. Então, o que você vai fazer? Você vai respirar, sentir o ar quente. Aliás, quando você inspira, é o ar frio que está entrando. E aí, você solta, é o ar quente. Você percebe essa mudança, você vai observar a respiração. E se ficar difícil, você também pode fazer uma contagem. Do tipo, inspira 1, solta 1. Inspira 2, solta 2. E faz isso até 10 ou até quando você sentir necessário. O que vai acontecer? Tem muito barulho no dia a dia. E você, quando tem muito barulho na sua mente, você tem dificuldade para você escutar o seu coração. E perceber o que você está sentindo, qual que é a sua necessidade. Então vai fazer toda a diferença você se preocupar com você perceber que você é importante e precisa ter o seu momento. E uma coisa muito importante para você fazer depois que tirar esse tempo para você respirar de forma consciente, querendo respirar, é você pegar um caderno e anotar 10 coisas que você gosta de fazer. Por que isso é importante? Porque quanto mais você faz coisas que te motivem, mais você atrai coisas desse tipo para você fazer. E a mensagem que você manda pro seu cérebro é a seguinte, tô fazendo o que você gosta, viu? Isso aqui te dá prazer. Por exemplo, eu adoro ouvir música, eu gosto muito de fazer minhas leituras, ter o meu momento com a natureza. E quando eu tiro e faço isso, pra mim eu tô me dando um prêmio, mostrando que eu sou importante. E começo a perceber o meu sentir, como que eu fico, qual o estado de espírito que eu fico depois de fazer o que eu gosto. E agora eu quero te dar mais uma dica. Essa veio, acho que como uma inspiração, porque parece que é muito fácil quando a gente tá falando, né? Tira um tempo pra respirar, tal, fica zen, meditar. A gente ouve essas palavras, parece que é tudo assim, muito simples, né? E aí, quando acontece o conflito, quando você tá no olho do furacão,
E acontece às vezes sem você nem perceber. Sabe por que você não percebe? Porque você não estava prestando atenção realmente. Provavelmente sua mente estava em outro lugar. Você podia estar lá pensando nas suas férias, ou estar pensando lá no que aconteceu no dia que você falou com seu amigo. Você estava com a mente em outro lugar e aí você foi pego de surpresa. Quando você viu, você estava no meio de uma discussão. Você escolhe respirar, não precisa respirar profundamente, né? A pessoa tá brigando e você, peraí. Não precisa fazer isso. Mas o que você pode fazer? Você respira de forma consciente, igual você treinou antes lá na sua casa, né? A pessoa tá falando, você tá lá, respira, escolhe ficar em silêncio para não tumultuar mais, porque você percebe que quando a pessoa tá sem razão, ela tá muito brava, tá agindo por impulso, não adianta. Às vezes você vai falar uma coisa, não vai ser nem absorvida nesse momento, então é melhor você esperar. E aí, eu sei que você vai estar sendo atingido, você vai estar sentindo isso, essa pressão, mas você escolhe não entrar na briga naquele momento. Porque aí você vai lá em outro lugar e quando você estiver lá, você vai respirar de uma forma melhor, mas aí eu quero que você se pergunte: qual problema eu estou enfrentando agora? Provavelmente a primeira coisa que vai vir na sua mente é que a culpa é totalmente da outra pessoa, porque afinal de contas você nem estava brigando e foi a outra pessoa que começou. Mas aí, respira fundo de novo e pergunta: qual problema eu tô tendo agora? Eu quero que você observe tudo que está ao seu redor. Você vai perceber que só tem você ali. Que problema que está acontecendo nesse momento? Se eu tô aqui sozinha, que mais? Não tem ninguém falando comigo? Você vai perceber que não existe nenhum problema. Que, na verdade, essas situações de desafio são fatos. E fatos têm solução. Sim, todo fato, toda situação que acontece, você consegue achar várias maneiras de resolver. Mas qual que é a diferença? É você não agir pelo impulso, pela emoção, sentimento ali, que a tendência é não funcionar muito. Então, essa é uma dica valiosa, você se perguntar, você tem que parar de novo e se perguntar qual problema eu tô tendo agora. E aí, quando alguém vier pra você e falar, o problema é psicológico, você vai falar, é mesmo. Porque esses dias eu tive um problema e eu escolhi ficar calmo e depois eu percebi que o problema não era tão grande assim. E a segunda técnica que eu venho falar pra você vem da palavra experimento. O que tem de especial nessa palavra? Tem tudo de especial. Porque você já reparou que quando você quer começar alguma mudança, você tem algum projeto, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer exercício, vou parar de comer doce, vou parar de comer carne, sei lá. Toda mudança, revolução que a gente quer fazer na nossa vida, às vezes fica muito difícil quando a gente decide deixar ela de uma forma radical. Você fala assim, a partir de amanhã não vou mais comer doce. A partir de amanhã não vou mais... Qual que é seu vício? Não vou mais beber, não vou mais fumar. Pode ser uma mudança muito radical, mas você pode usar essa palavra mágica, que é o experimento. Então você vai tirar a pressão, essa carga que tem que ser radical e vai falar, a partir de amanhã eu vou experimentar tirar um tempo pra mim, pra eu respirar. Vou experimentar ouvir aquela música que eu tanto gosto. Vou tirar um tempinho antes do almoço, depois do almoço. Experimenta. Isso vai facilitar muitas coisas. Pode reparar, quando você vai experimentar alguma coisa, você ousa, você se arrisca, você quer experimentar, você quer ver como que é isso. Então vai sentindo como que vai ser essa sua transformação. Porque com o passar do tempo, vai virar um hábito. E aí, com o hábito, cada dia você vai estar experimentando uma coisa nova e esse experimento de um dia vai durar uma semana, vai durar um mês, daqui a pouco vai durar a vida inteira e começou com a ideia de ser um único experimento. Então, para você que assistiu esse vídeo aqui até agora, eu quero que você comente aí o que você vai decidir experimentar hoje mesmo, alguma coisa que te faz feliz. E se esse vídeo serviu para você e você acha que alguém está precisando ouvir isso, tá precisando saber que ela precisa achar o lugar dela, que ela precisa se cuidar primeiro, para depois olhar para o outro, esse é o alto amor, gente. Muitas vezes, sabe o que a gente faz? Uma situação muito comum de acontecer, vem um amigo nosso com um problema, a gente ouve com a maior paciência, a gente dá conselho, fala que tudo vai passar, e quando essa história se inverte, repara como que você age com você mesmo. Você fala assim, nossa, como que eu fui idiota de fazer isso?
sabe? A gente é muito crítico, muito ruim com a gente mesmo. E por quê? Porque a gente tá acostumado que com os outros a gente tem mais tato, tem mais jeito. Mas a gente precisa ser tolerante com a gente primeiro. Porque se a gente não se amar, quem é que vai amar? No fim das contas, você tá lá sozinho. E é você por você mesmo. Você vai lutar sozinho. E é um desafio, sim, porque quando a gente vive em sociedade, é aí que surge a turbulência todo dia. Mas é justamente assim que a gente consegue evoluir, que a gente consegue crescer. Se você parar nesse momento para olhar para você mesmo, para o seu sentimento, você vai evitar muitas coisas. A vida não vai precisar te obrigar a você parar, você ficar doente, ficar numa cama, você ser obrigado a sentir no corpo o tempo que você não olhou para ele. O tempo que você não cuidou da sua alimentação, não cuidou da sua imunidade, acabou nutrindo pensamentos negativos e acabou lá na cama. O que a vida te fez? A vida provocou a sua parada. A sua parada que veio com a dor foi proposital. Foi para você dar uma atenção para o que você não estava dando atenção antes. Então esse é o seu momento. Esse é o momento de você enxergar que você tem um lugar e que você precisa ouvir o seu coração. O que você está sentindo? Porque aí, daqui a pouco, você vai saber o que você precisa fazer. Então, se você acha que alguém precisa ouvir esse tipo de mensagem, compartilhe esse vídeo, pode ficar à vontade para seguir, porque toda semana eu vou estar postando alguma coisa que é para auxiliar nesse nosso desenvolvimento pessoal. Acredito que o nosso objetivo aqui seja evoluir. Não evoluir só em casa ou evoluir só no trabalho, mas a gente evoluir como pessoa. Por isso chama Sou Na Lopes, esse Sou Bem de Alma. E eu tenho muito a agradecer por você ter assistido esse vídeo. Gratidão. E a gente se encontra na próxima. Valeu, Alminha!